Só desliga o microfone, tá? Para a gente começar. No final da aula, eu queria só trazer uma dúvida que o Alan me mandou a respeito do sal. A gente viu semana retrasada, de nomenclatura, quando usa o termo bicarbonato, bisulfato. 2 alunos, na verdade, vieram tirar dúvida comigo, o Alan e mais um. Mas aí, no final da aula, eu mostro para a turma inteira, porque a dúvida de um é melhor a gente sanar em grupo. Ele já saneia a dúvida dele, mas aí a gente sana para não correr esse risco de cair na prova, tá? Só para a gente lembrar, nas nossas últimas semanas, nós vimos as funções inorgânicas. Nós vimos NOx e ácidos, bases, óxidos e sais. Hoje é um tema que cai bastante na SPSEX. Daqui, acho que eu coloquei 11 questões, das 11 questões eu tenho 4 da SPSEX e 2 ou 3 de vestibular. Então, é um tema que cai bastante. Na SPSEX, para mim, a melhor de todos os temas, né? De todas as provas que caem em reações químicas, para mim, quem melhor aborda é a SPSEX, o tema de reações, porque é bem amplo. É gostoso de fazer. A prova da SPSEX é uma prova muito boa, ela é muito direta e muito conteudista, né? Então, eu coloquei bastante questões da SPSEX a respeito disso para a gente poder trabalhar. O que é uma reação química? Tá? Reações nada mais é do que fenômenos químicos. Lá no início, há muito tempo atrás, o professor de vocês falou que os fenômenos é tudo que acontece com a matéria e o meu fenômeno ele é dividido em físico e químico. Antigamente existia o fenômeno biológico. Questões antigas, como a que o Alan trouxe, falando sobre o bicarbonato, existe o fenômeno biológico. Só que todos os fenômenos biológicos, eles são considerados fenômenos químicos, tá? Porque o fenômeno químico, ele muda a estrutura. Eu tenho uma matéria e ela passa a ser outra, ocorre uma transformação. Quando eu pego um papel e queimo, aquele papel deixou de ser papel, ele se transformou em outra coisa. Então, eu não consigo voltar atrás. É um fenômeno químico. O fenômeno biológico, né, a respiração. Eu coloco o oxigênio para dentro e devolvo o gás carbônico. Eu mudei a substância, então é químico. A digestão, que é um fenômeno biológico. Quando a gente come, tem ácido. Então, ocorre uma reação do ácido com a nossa comida. Na verdade, aqui já começa, né? Aquelas coisinhas bonitinhas que vai estar aqui, tira o amido, e aí conforme vai descendo, vai liberando as coisinhas que vão pegando as substâncias que a gente tem na comida. Então, conforme eu tenho várias reações químicas que ocorrem durante o processo de digestão. Quando a gente morre, a gente entra em decomposição, que é um fenômeno químico, né? Todo composto orgânico ele vai se decompor, matéria orgânica. Então, os fenômenos biológicos eles são fenômenos químicos, tá? Basicamente, as reações orgânicas elas estão dentro desses processos ou fenômenos químicos. E as reações que a gente vai estudar hoje são as inorgânicas, porque até agora nós vimos as funções inorgânicas. Quando, na verdade, para vocês não cai, só para o Enem, né? Existem as funções orgânicas, para as substâncias orgânicas. Vocês param, para vocês não cai nem isomeria. Então... sei. Ano passado, SPSEX, né? né? Bora lá. Então, continuando. Daqui a pouco a gente fala. Aí, ó, saiu a data da AFA, 11 de outubro, mesmo dia do IME. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Só presta atenção aqui para prof. Dá uma atenção que eu tô carente. E aí, daqui a pouco, na hora de fazer os exercícios, a gente pode bater um papinho sobre isso. Ok, Gabriel e Lelê? E Léo? Então, gente, os meus fenômenos químicos, né? As minhas reações são fenômenos químicos. Eu tenho água, né? Aqui, linda, tá vendo? Eu tenho água. E se eu coloco óxido de cálcio na minha água, eu vou ter uma transformação, eu vou ter uma reação. Isso é reação química, tá? Eu sempre vou ter coisas antes, essas coisinhas antes, elas vão reagir formando novas substâncias. É por isso que a gente tem essa infinidade, né? Eu costumo dizer, a gente tem 118 elementos químicos, mas só na fumaça do cigarro eu tenho mais de 5.000 substâncias. Então, ocorre por conta das reações, ocorre por conta das ligações. Os meus compostos químicos, eles são vida louca. Eles ficam brincando de reagir o tempo inteiro, né? O hidrogênio reage com ele mesmo formando gás. O hidrogênio reage com o oxigênio formando água. O hidrogênio reage com diversos componentes formando uma infinidade de ácidos.
O hidrogênio reage com vários carbonos, formando a minha química orgânica basicamente inteira, né? Hidrocarbonetos. Então, um elemento, ele brinca de reagir o tempo inteiro. O Alan trouxe a questão da amônia, que a gente falou, sobre a guerra, né? Que eles viajavam lá de fora para cá, né? Para o hemisfério sul, para poder pegar no cocô do bichinho lá, que tinha amônia. Por quê? Porque a amônia é extremamente reativa. A amônia com oxigênio, a gente faz o ácido nítrico. E a partir do ácido nítrico, se a gente reage o ácido nítrico com amônia, a gente forma um nitrato, né? O nitrato de amônio, que é um explosivo maravilhoso. E é basicamente o que se precisa para fazer as bombas, né? Nas guerras. Então, a química ela tem essa história, ela tem essa reatividade muito grande, os elementos químicos, e é isso que a gente vai estudar. Basicamente, as reações que ocorrem, tá? As minhas reações, elas vão ser divididas em 4. Existe um tipo que é o oxirredução, a reação redox, eu vou falar dela. Ela pode estar ou não dentro dessas aqui, a gente vai falar já já. Não cai a parte de reação. Mas semana que vem, quando a gente aprender a balancear a reação e quando a gente aprender a introduzir os cálculos, porque semana que vem entra matemática na química, a gente vai precisar de redox. Saber reação redox. O balanceamento de redox é chatinho, mas cai. Tá? Eu tenho aí, nos últimos 5 anos, eu não olhei ano passado, mas nos últimos 5 anos a gente tem aí 2 anos de SpaceX que caiu sobre questão redox. Tá até na apostila de vocês. Mas, bora lá. Eu tenho 4 principais tipos de reação, tá? Síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca, duplo deslocamento ou dupla troca. Regra de 3 bilhas sempre. Primeira coisa. Reação de síntese ou adição, tá? Antes de falar da reação, eu quero mostrar para vocês o seguinte, sempre que eu tiver uma reação, eu vou ter uma seta, tudo bem? Tudo o que vem antes da seta é o que eu estou reagindo, tá? O que vem antes da seta é o que eu estou colocando, é o que eu estou reagindo, são os meus reagentes. Eu usei aquele exemplo falado, agora ele está escrito, eu tenho óxido de cálcio e água. Então, eu tenho 2 reagentes, eu tenho 2 substâncias que eu vou misturar, ok? Eu vou misturar essas 2 substâncias, elas vão reagir entre elas e vai me dar um produto. Tudo que vem antes da seta é reagente. Oi. Eu não sei se é só para mim, mas o slide está um pouco cortado. Para mim também tá. Eu pensei que era só para mim. Tá cortado? Tem um tipo... Tem uma parada na frente aí, sei lá. É um quadrado com uma ponta cortada no canto. Um quadrado. É um quadrado esquisito. Um retângulo bugado. Vê se melhora agora. Ou tá a mesma coisa? Mesma coisa, não saiu daí. Tem um bagulho preto. Aí onde escuro, tá a por síntese exemplo. parcial? No A senhora tá com o celular? Eu vou mandar o print lá no grupo. Tô no computador. Quero mandar o print lá no grupo. Manda o print lá no grupo pra ela ver como é que tá. Tá aí em cima, agora tá sem tela toda. Que isso, gente? Voltou ao que tava antes. Epa. Tira a print aí, Gabriel. Envia lá no grupo. Gabriel ou Rafael aí. Eu já mandei. Se eu botar assim, tá igual ou não? Tá normal? Olha lá no grupo. Tá igual. Tá do mesmo Mandei jeito. lá no grupo, professora, vê lá. É que o telefone No grupo tá... do WhatsApp. Tá, calma aí que eu vou olhar. Professora, só para e volta o compartilhamento. Ficou quadrado agora. Pelo menos agora tá um quadrado na moral. O que era aquilo, cara? O trapézio? O que era aquilo? Aí, ó. Tentei aqui de novo. O Alan Hoje tá já sabendo. até às 9. Opa, que gostoso. Vou fechar e vou voltar. Pediram para eu fechar o compartilhamento? O Alan pediu, Professora, né? esses slides estão tão bonitos, professora. Ai, gente. Mas tão bonitos mesmo. Agora que eu fui olhar pra tela aí da professora que eu vi esse fundo novo aí, maneirinho. Eu tô tentando. Vou fechar tudo aqui, gente. É o Rafael com vintage. fundo verde, letra Fechei, vermelha. vou tentar botar, hein? É vintage. Tentar colocar aqui. Vou abrir de novo o PowerPoint. Os semimetais. Tomara que agora funcione, né, meus amores? Semimetais.
alcalinos, alcalinos terrosos, alimentos de transição. Aqui tá ao contrário, né? O melhor é isso. É porque tá ao contrário. Então, se vocês forem analisar os gases nobres, tá aqui, ó. Lá nos alcalinos terrosos. Coisa linda. Olha lá. Ficou normal de agora. Agora tá normal. Tá normal? Tá. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vou ampliar para ver se vai ficar normal. É o long hackeando. Foi? Agora tá na moral. Foi. Então voltando. Então aqui. Sossega, hein, Long? Bora lá. Perde o foco não. Voltando aqui. Eu tenho, tudo bem? Sempre o que eu tenho antes da seta são os meus reagentes e o que eu tenho depois da seta são os meus produtos. Ok? Semana que vem a gente vai falar sobre isso, porque existe um carinha maravilhoso que é o Lavoisier. Ele usa uma lei, a lei de Lavoisier. Ela vai falar que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou tudo se copia, mentira. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não tem como, né? Tudo que eu tenho antes da seta, todos os meus reagentes, eles se transformam em produtos, tá? Rapidinho, porque eu tinha... Pronto. Todos os meus reagentes, eles se transformam em produtos, ok? Então, se eu tenho um cálcio antes, eu tenho que ter um cálcio depois. Eu não criei cálcio para ter 2 no final. O cálcio não foi embora para eu não ter cálcio no final. Então, tudo que eu tenho antes da seta, eu tenho que ter depois da seta, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre isso, mas é só para a gente ter essa noção, essa base para a próxima aula. Antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Primeira reação é uma reação de síntese ou adição. O que significa adição? Adição é somar, matemática, né? É adicionar. Então, uma reação de adição, eu adiciono vários reagentes, 2 ou mais, e eu tenho apenas um produto como resposta. Isso é uma reação de adição ou síntese, tá? Óbvio que na prova de vocês já é em síntese, porque adição é um nome muito fácil e subjetivo. Então, o termo usado é síntese. Uma reação de síntese, eu tenho vários reagentes formando apenas um produto. A minha reação de síntese, ela pode ser síntese total ou síntese parcial, tá? Uma reação de síntese total. Uma reação de síntese total é uma reação em que todos os meus elementos, todos os meus reagentes apresentam apenas um elemento, ou seja, são substâncias simples. Se a gente analisar aqui embaixo, o hidrogênio é uma substância simples, o gás hidrogênio. O gás oxigênio é uma substância simples. Então, aqui eu tenho todos os meus reagentes como substâncias simples. É uma síntese total. Se pelo menos um, preste atenção, pelo menos, tá? Eu posso ter 50 reagentes. 49 são substâncias simples, mas um é uma substância composta, parcial. Se pelo menos um dos meus reagentes for uma substância composta, ele recebe o nome de síntese parcial. Botei bonitinho? Aqui, ó. E a gente viu essa reação. Lembra que quando a gente estudou óxido, né? Um óxido ácido de ametais. Agora, se eu tenho um óxido de um metal, como que eu vou saber se ele é ácido, básico ou anfótero? A gente calculava o NOx. Se o NOx fosse mais 1 ou mais 2, básico. Mais 3 ou mais 4, anfótero. Mais 5, mais 6 ou mais 7, ácidos. E aí esse cara, ele é um metal alcalino terroso. Tá aí eu olhando para trás. Tá aqui. Ele aqui, ó. Um metal alcalino terroso, da família 2A, tem NOx fixo mais 2. Forma uma base forte. E a definição de um óxido básico é um óxido que quando reage com água forma base. Olha aí a reação. Eu tenho um óxido básico reagindo com água, formando uma base. Então, hoje, a gente consegue dizer o nome dessa reação. É uma síntese parcial. Por isso que eu gosto de trabalhar primeiro as funções, para depois a gente ver como que as funções elas aparecem, de fato, nas reações. Tá? E aqui eu tenho uma síntese total, porque todos os meus reagentes são substâncias simples. Próximo. Reação de análise ou decomposição. O que é decompor? Fatorar, né? Se eu falo para vocês, decomponha o número 15. 15 dividido por 3, né? A gente decompõe em números primos. Olha, eu tentando entrar na matemática, mas vamos lá.
Então, 15 dividido por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, quando você decompõe, quando você fatora o 15 é o quê? 3 vezes 5. Decompor é separar. A decomposição é a separação, né? A galera que gosta de um cadáver, existe a decomposição, né, de cadáver. Decompor é separar, tá? Então, uma reação de decomposição é uma reação em que eu tenho um reagente e ele se separa. Eu vou ter 2 ou mais produtos. Eu tenho apenas uma coisa que se decompõe em outras. Não vai vir decomposição, vai vir análise, né? Um aluno meu do colégio naval, ele fala, a decomposição é separar. Depois que a galera separa, ou antes, né? Para você saber, e na verdade a gente está fazendo isso a quarentena inteira, mas para você saber se vale a pena permanecer ou se vale a pena fazer uma decomposição em qualquer relacionamento, a gente faz o quê? A gente analisa. Então, antes de decompor, vamos analisar. Tudo bem? Então, análise ou decomposição. Isso é uma reação em que ocorre a separação dos elementos ou das substâncias que estão no meu reagente. Eu tenho um reagente e esse reagente ele vai se dividir, ele vai se decompor em outras substâncias. Eu costumo dizer, e é verdade, é o inverso da síntese. Se a gente olhar a síntese, eu tenho 2 ou mais reagentes tendo um produto. Faz o inverso. Um reagente formando 2 ou mais produtos. O inverso da adição é a decomposição, tá? E a mesma coisa da adição. A gente vai analisar, se a minha análise for total, todos os meus produtos são substâncias simples. Se a minha análise for parcial, pelo menos um tem que ser uma substância composta. Lembra que na síntese a gente analisa os reagentes. Na decomposição, a gente analisa os produtos. Como que eu vou gravar? Você sempre vai analisar onde tem mais de um. Eu tenho quantos reagentes? 2, então eu analiso eles. Eu tenho quantos produtos? 2, então eu analiso eles. Porque o outro sempre vai ser composto. Porque ele sempre vai ser formado de 2, ou ele sempre vai gerar 2. Então ele tem que ser uma substância composta. Tá? Então, aproveitando que eu vou botar o telefone lá para carregar de novo, porque me dá agonia o telefone enquanto eu estou dando aula, no privado, ou então pensem e não precisa colocar, essa reação aqui de decomposição, ela é total ou parcial? Vai lá, só vou botar 1 minuto e eu volto, hein? Vai lá, só vou botar o telefone para carregar. Que, professora? Eu também já esqueci a pergunta. Se a reação é Essa total ou reação é uma parcial? reação de decomposição. Foi? Eu quero saber se ela é uma decomposição. A Brenda já me respondeu e está certa. Eu quero saber se é uma reação de decomposição total, ou seja, todas são substâncias simples, ou se é uma decomposição parcial, pelo menos um dos produtos é uma substância composta. Que isso, hein? Já tem uma chuva de mensagens. O Gabriel estava escrevendo a pergunta. A gente tem que analisar o produto, né? Se o meu produto são apenas substâncias simples, vai ser uma reação de análise total. Se pelo menos um do meu produto for uma substância composta, é uma reação de análise parcial. Camila, Caio, Alan, Ian, todo mundo acertando. Vocês são maravilhosos. Rafael, exatamente isso. Né? Não tem muita dificuldade. É exatamente isso aqui. Eu rabisco porque eu não aguento, né? A professora gosta de uma rabiscada. Então, olha só. É uma reação de síntese? Não. É uma reação de decomposição, por quê? Porque eu tenho um reagente e esse reagente ele está se decompondo em 2 produtos. Tá, mas os meus produtos são o quê? N2. Lembrando que uma substância simples ela é formada por apenas um elemento. Aqui eu só tenho nitrogênio. Posso ter infinitos átomos, pode ser N200, não existe, mas poderia ser. Lembra que o elemento é a letra, é o símbolo, tá? Então aqui eu tenho N2, que é o gás de nitrogênio, é o gás que tem mais abundância, né, no ar. Cerca de 78% do nosso ar atmosférico é nitrogênio. Então aqui eu tenho o N2, tranquilo, o N2
Ele é uma substância simples. E eu tenho o Na. Na é o sódio, né? Ele vem do latim sodium, nadium, né? Sódio, nadium, que é o sódio lá do latim. Esse negócio de letras não é comigo, mas a gente acaba aprendendo, né? Então, ele vem do nádio. Na é o sódio. Ah, tem 2 letras. Ok, por quê? Porque quando o sódio foi colocado na tabela periódica, já existia o N, que é o nitrogênio. Então, a gente teve que pôr o N com mais alguma coisa. Por isso que o ferro é Fe e o flúor é F. Porque assim, eu tenho 26 letras no meu alfabeto. E eu tenho até hoje 118. Tem 120, mas reconhecidos pela IUPAC, a gente tem 118 elementos químicos. Então, não tem como. Uma hora é repetir letra. Então, a gente põe uma letra maiúscula e uma minúscula para diferenciar um do outro. Né? Eu sempre falo, C maiúsculo e O minúsculo é o cobalto. Agora, C maiúsculo e O maiúsculo é carbono e oxigênio. A gente precisa atentar a pequenos detalhes. O európio, o tungstênio. Mas vamos lá. Então, Na, tudo bem? É uma substância simples. Se eu tenho 2 substâncias simples, todos os meus produtos são substâncias simples, é uma reação de análise total. Praticamente todo mundo, e quem colocou parcial virou e falou, não, pera, é total. Então, primeira, reação de, rapidinho, né? Um TBT de sexta. Reação de adição ou síntese. Eu tenho vários reagentes formando apenas um produto. Reação de decomposição ou análise. Eu tenho um reagente se decompondo em vários produtos. Próxima, e de fato aqui mais cai para vocês, reação de simples troca, ou o que é deslocamento? Pensa no ombro. Tem gente que o ombro sai do lugar, desloca. Deslocar é sair do lugar, tudo bem? Então, uma reação de deslocamento, alguém vai sair do lugar. O que é uma troca? Uma simples troca. Alguém trocou. O que é uma substituição? Futebol. Eu adoro. Futebol. Substituição é quando o técnico vai lá e troca o jogador. Ou semana passada, que eu passei mal, Saavedra maravilhosamente veio me substituir. Então, o nome já diz, o mais difícil seria o deslocamento. E é por isso que a prova de vocês ela cobra deslocamento. Tá? Tem deslocamento simples e tem deslocamento duplo. A gente vai ver as duas antes de fazer alguns exercícios e passar para outra parte da matéria. Um deslocamento simples, vida, levem para a vida. Eu sempre vou ter uma substância simples e uma composta, formando uma substância simples e uma composta. Deslocamento simples. Tá, professora, mas o que acontece? Vamos lá. Eu vou botar esse exemplo aqui. O sulfato, ele está ligado ao cobre. Só que o zinco está sozinho. O zinco metálico está ali e o sulfato está com cobre. O sulfato ele começa a ter uma atração pelo zinco. O sulfato ele começa a ter uma atração pelo zinco. Ele está casadinho com cobre, mas ele começa a se atrair por um cara que é o zinco. O que ele vai fazer? Ele vai largar o cobre, ó, o cobre fica sozinho, ele vai trocar, ele vai substituir, ele vai se deslocar. Ele vai sair do cobre e vai para o zinco. Isso é um deslocamento simples, uma simples troca, porque houve a troca, ou uma simples substituição. Ele substituiu o cobre pelo zinco. Simples por quê? Porque só um que está substituindo e alguém sempre fica como uma substância simples. Tudo bem? Professor, ninguém perguntou, né? Mas, professor, existe um porquê? Existe. Existe um porquê. Reatividade o nome. Cara, pensa. O sulfato está estável com cobre, é uma ligação iônica, forte pra caramba. Só por que ele vai largar o cobre, que ele está estável, para ir lá para o zinco? Alguma coisa tem no zinco que é melhor do que o cobre. O zinco ele é mais reativo. Eu costumo brincar com os meus alunos falando que o zinco é o cara que topa tudo. Né? Vamos assistir uma Netflix? Bora. Ah, não, vamos para uma balada? Bora. O cobre não, é aquele cara que só aceita uma coisa. Então, ele acaba trocando por alguém mais parecido com ele. Mas, quimicamente falando, tá? A questão da reatividade tem a ver com a eletropositividade. Vocês já viram isso? Que é a capacidade de você jogar elétron fora. O zinco tem uma eletropositividade muito grande. Então,
é mais fácil para ele jogar o elétron fora. Então, o sulfato, ele não sofre tanto para poder pegar o elétron do zinco. Lembra que do mesmo jeito que a gente tem uma eletropositividade, a gente tem um potencial de ionização, que é uma energia que a gente precisa para liberar. Então, o zinco tem um potencial de ionização menor. Ele libera a energia mais fácil, a energia menor para liberar aquele elétron. Então, não, Ian, não tem. Não, não é forçado. Vou te mostrar o porquê. Muito boa pergunta. Se não é forçado igual a eletrólise. Isso é como se fosse uma pilha, né? É espontâneo. Sabe por que não é forçado, Ian? Calma aí, rapidinho. Ian, não. Ian, não tem caso especial. Vou mostrar tudo, não tem exceção. Alan, não é forçado como a eletrólise. Por quê? Isso. Letícia maravilhosa já está falando do próximo slide. Gente, vocês são muito bons. Então, aqui, sempre dois compostos. Na dupla troca, os dois vão ser substâncias compostas. Então, vai ocorrer quadrilha, troca de casal, tá? Mas a gente vai ver isso já já. O que vai acontecer aqui, tá? Aqui, o que acontece? Ele está ligado ao cobre. Só que o zinco é mais reativo. Então, espontaneamente, respondendo à pergunta do Alan, espontaneamente, ele vai sair daqui e ir para o zinco. Tudo bem? É espontâneo. Se fosse o contrário, não ocorreria a reação. Vamos supor a reação contrária. Eu tenho isso aqui e o cobre. O sulfato nunca vai largar o zinco para ficar com o cobre. Para fazer isso, tirar o zinco, que é mais reativo, para ir para o cobre, que é menos, aí, Alan, eu teria que forçar. Tudo bem? Mas é espontâneo. Se tem um cara que reage melhor, ele vai largar o menos e vai para o que reage melhor. É espontâneo. O contrário que é forçado. Oi, meu amor. Isso é uma característica dos íons? Isso é uma característica dos... Vou mostrar para vocês. Os metais, né? Aqui, ó. Existe uma fila de reatividade. Professora, como que foi feito? Experimentalmente. É igual eu e o Alan, que é uma matéria que eu vou falar um pouco hoje, mas daqui a umas 3 semanas a gente vai estudar, que é equilíbrio e cinética. O Alan, ele veio questionando comigo no WhatsApp a questão da amônia, que é uma reação reversível, né? E aí a gente tem um equilíbrio químico, a gente tem que brincar e só sabe na prática. A química realmente a gente tem que fazer muita prática. E aqui eles pegaram o seguinte, o hidrogênio é como se fosse zero, a base. E aí eles testaram com ferro. E aí eles viram que o composto que estava com hidrogênio largava o hidrogênio e ia para o ferro. Então, o ferro é mais reativo. Testaram com cobre. Perceberam que o composto ficava com hidrogênio, não ia para o cobre. Então, o cobre é menos. E eles foram montando essa fila. Óbvio que os metais nobres, o nome já diz, eles são pouco reativos, né? Prata e ouro, principalmente. Eles são pouco reativos. Em compensação, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, a pilha alcalina, as bases fortes, né? Então, esses metais que formam vários compostos, eles reagem pra caramba, tá? Vocês não precisam saber dessa fila. Tem uma questão que a gente vai fazer, que ela me deu a ordem, e na outra ela pergunta se ocorre. A gente vai ver, já, respira. Não, o Gabriel, realmente foi a questão de fazer experimentos. Não tem ordem. Se você analisar, olha, o alumínio, ele perde 3 elétrons. Não precisa gravar não, Alan. Fica tranquilo, não precisa. Eu vou te mostrar aqui na questão que caiu sobre isso na SpaceX eles dão. Vou até mostrar agora, para a galera não ficar travada nem traumatizada. SpaceX. Aqui começa, ó. SpaceX. Aqui, ó. Ele me deu a fila de reatividade. Viu? Tá vendo? Fila de reatividade dos ametais. Quando ele não me dá a fila de reatividade, ele me dá isso aqui. Ele está dizendo não ocorre. Se a prata não consegue roubar o ferro, roubar o sulfato do ferro, é porque a prata é menos reativa. Então, eu sei que o ferro é mais reativo do que ela. Entendeu? Eles sempre vão te dar indícios. Ou ele vai te dar a tabela, aqui, ó, essa reação ocorreu. O ferro roubou da prata. Então, o ferro é mais reativo do que a prata. Tá claro essa parte? Fala pra mim se tá. Sim. Sempre que ele conseguir... Ai, que bom. Sempre que ele conseguir roubar, sempre que a reação acontecer, é porque o cara que estava sozinho é mais reativo. Tá? Agora, se ele for mais fraquinho,
Se ele não reagir, ele vai tentar, mas não consegue. Então, a reação não ocorre. Foi o que eu falei para o Alan. A gente consegue forçar essa reação? Consegue. Mas na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, não consegue, tá? Não força. Nem botando catalisador, porque o catalisador só acelera. Ele não reage. Essa é a principal para vocês, tá? Da galera da SpaceX. Cai bastante. Então, vamos lá. Professora, Oi, amor. a senhora poderia só explicar novamente o que seria essa reatividade? Tipo, Sim, claro. A reatividade, o que ela tá ligada, é a capacidade que você tem de formar uma nova substância, tá? É a capacidade de reagir, de formar uma substância nova. E ela tem tudo a ver com a eletropositividade. O que é a eletropositividade? Capacidade de perder elétrons. O zinco, ele tem uma capacidade para liberar o elétron muito maior do que o cobre. Por isso que o sulfato, ele vai preferir o zinco, porque ele não vai sofrer tanto para arrancar o elétron dele. O zinco quer dar o elétron mais rápido do que o cobre. O cobre é mais difícil de liberar o elétron. Então, o zinco libera mais rápido, ele é mais eletropositivo, joga o elétron para fora. Então, ele vai preferir o zinco, por quê? Porque é menos gasto para ele, é menos energia. Arrancar o elétron do zinco é mais fácil, é menos energético do que arrancar o elétron do cobre. Então, para ele, é mais fácil ir para o zinco, que essa energia é menor, tá? A química, ela é toda baseada em energia. Então, quanto menor a energia, mais estável é o meu composto. Lembra quando a gente falou de números de modelos atômicos, que a gente falou do estado excitado do elétron, que ele pula para um nível mais externo, fica no estado excitado com muita energia, mas ele não gosta e ele volta. Ele joga aquela energia fora. É justamente assim, tá? O meu átomo, ele quer ter menos energia. As moléculas, ele precisa o mais tranquilo possível para ficar estável. Então, ele se torna mais estável com o zinco, porque o zinco ele tem menos, a eletropositividade é maior, então você precisa de menos energia para pegar aquele elétron. Príncipe, quem foi que me perguntou? Não lembro quem foi no vídeo, no áudio, né? Quem me perguntou? Prof. Foi? Foi eu, Gabriel, foi. Foi, Gabriel. Foi, Que bom. só que, professora, Oi. surgiu uma outra dúvida. O Alan vem com umas dúvidas que me deixa careca. A reatividade é diretamente proporcional à eletropositividade, Isso. né? Eletropositividade seria o inverso da eletronegatividade. Isso. A eletronegatividade é para atrair. A positividade é para jogar fora. Perfeito. Exatamente. Então, não tem como analisar na tabela, professora? Depende. Lembra que a gente tem a galera da transição? Se você parar para pensar aqui, ó, essa galera aqui é tudo do meio da tabela. Aí dá uma complicada, tá? Aqui, ó. Esse carinha aqui e esse... Se bem que a UERJ, ela me dá a tabela periódica com a eletronegatividade. A SpaceX não. E aquela galera do meio, a eletronegatividade deles é muito parecida. Então, uma coisa ou outra dá um probleminha. A gente tem que lembrar que a eletropositividade, ela cresce de acordo com o raio atômico, né? Ela cresce descendo na tabela e da direita para a esquerda. A gente consegue fazer isso. Mas, preciso gravar? Não. Pensa comigo, tem tanta coisa de química que a gente precisa lembrar, principalmente o nome das reações, para que a gente vai gravar se tem isso aqui na questão? Obrigado, Oi? professor. Nada, Obrigado. mas assim, na hora lá da dúvida, você não lembra ou você acha que você não consegue, você pode pensar desse jeito. Procura um cara lá, né? E vai olhando. Se ele for um metal alcalino ou alcalino terroso, pode ter certeza que o cara reage muito, tá? Se ele for, gente, prata e ouro não reagem. Lembra que a questão da oxidação do ouro? Por isso que o ouro e a prata, eles têm validade infinita. Porque não vai oxidar, aquele negócio ele vai ficar parado lá. Vai continuar metálico, ele não vai reagir com nada. Por isso aquela fica lá, prata não fica preta, ouro não solta, tá? Mas, voltando, e aqui eu tenho a reatividade dos ametais. Porque ou eu troco um metal... Oi? Todas essas reações que a senhora citou, elas são reversíveis? Não, nenhuma delas. Nenhuma delas. Não.
A gente vai falar de reversibilidade, só vou introduzir, tá? Porque a gente vai ter 2 aulas sobre isso. Só vou mostrar para vocês como que aparece uma reação reversível, só para a gente ir se familiarizando no assunto. Bora lá. Então, aqui, a reatividade dos ametais. Óbvio que quanto mais eletronegativo, mais ele quer pegar, né? O flúor é o mais reativo de todos. A gente sabe que o flúor conseguiu reagir até com gás nobre, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? O Enem até cobrou essa questão, mas o flúor, ele tem eletronegatividade 4. O oxigênio tem 3,5. Então, como que eu gravo? Não precisa gravar, mas quem é flamenguista, executamos cara, Baptos, ó. Quem é flamenguista, aqui ó, Flamengo, o clube brasileiro, invicto sempre. Esquece o carbono, não vai vir. Flamengo, o clube brasileiro, invicto sempre. Beijo, e é isso, tá? É uma ordem. Flamengo é o melhor, né? É o maior, o clube... Esse último C de cheirinho? Oi? Cara, O último C não, de cheirinho. cheirinho não, né? Porque o que a gente ganhou de taça, mas deixa pra lá, gente. Foca aqui. Então, é basicamente isso, tá? Mostrando essa reação, a gente consegue perceber que o zinco, ele é mais reativo, botei, ó. O zinco deslocou o cobre ficou sozinho. Isso significa o quê? Que o zinco, ele é mais reativo, tá? Então, essa reação, eu tô demorando para falar dela, falando bastante, porque ela é uma reação que mais cai na prova de vocês. Vou falar um pouquinho sobre a reação de dupla troca e a gente vai fazer algumas questões. Lembra que na reação... isso é verdade. Lembra que a reação de simples troca ou deslocamento, um cara saía? Na dupla troca, o que vai acontecer? Troca de setor, né? Pensa na festa junina. Eu e a nossa coordenadora Érica estamos dançando. A Érica é o meu par e o Caio é o par do Alan, tá? Aí o Alan tá com dúvida de quem aceita. Não sei nem se eles se conhecem, né? Não, cara, esse químico aí, bonitão aí. Deixa o Caio e o Long de par. Tá, agora quero o Long. Quero o Long. Ah, então o Caio e o Long, não tem problema. Então tá o Caio e o Long e eu e a Érica, a gente tá dançando quadrilha. O Long ficou com dúvida. Aí o Long vai fazer o quê? Não tem quando a galera vai dançando e vai trocando assim de casal? É basicamente isso. Aqui tô eu e a Titia Érica. Titia Érica, gostei, desculpa, Érica. Aqui tô eu e a Érica. Aqui tá o Long e o Caio. O Long vai vir aqui e vai me pegar, tudo bem? Pra dançar. E aí o Caio vai ficar sozinho? Não, ele vai lá e vai puxar a Érica. Então, os dois casais trocaram. É basicamente isso. Tudo bem? Então, ocorre uma dupla troca. O cátion desse cara vai para o ânion daquele. O cátion desse vai para o ânion daquele. Isso é uma reação de dupla troca. E qual é a dupla troca que a gente mais conhece? Neutralização. Lembra? A gente viu isso semana retrasada, porque semana passada a Titia não estava aqui. Aqui, ó. Um ácido e uma base. Tudo bem? Reação de neutralização. O hidrogênio do ácido pega a hidroxila da base, formando água. Para não ficar sozinho, o metal da base pega o ametal do ácido, formando o sal. É uma dupla troca. O primeiro daqui pega o segundo. O primeiro daqui pega o segundo de lá e o primeiro de lá pega o segundo daqui. Festa junina, olha qual hora é. Então, brincadeiras à parte, a galera vai... Sempre nessa ordem? Oi? Sempre nessa ordem? Sempre nessa ordem. Sempre nessa ordem. Primeiro vai para o segundo do outro lado. É porque são sempre os dois cátions que trocam. Tudo bem? Um cátion e o outro cátion. Os dois cátions trocam. Lembrando que o cátion está sempre no início, né, da minha reação. Então, o cátion troca com o outro. Eles vão ficar brincando. Tananana. Brincadeira, tá? Botei aqui um exemplo, rapidamente. Aqui. Botei aqui um exemplo. Ai, meu Deus. Botei aqui um exemplo, que é a reação de neutralização. Várias. Sempre, ó. O primeiro pega o segundo, formou água. O primeiro daqui pegou o segundo de lá. Neutralização. A gente viu isso semana retrasada, ok? Antes de falar do resto, 1 minuto. Bora, porque aqui a gente tem que exercitar. Só se aprende química fazendo. Vocês não são meros ouvintes. Todo mundo está com caderno.
Quem não estiver vai fazer de cabeça, mas eu quero a resposta em 1 minuto no privado. Bora, número 2. Tô aqui, só vou tirar porque eu vou tomar um copo d'água. Que isso? Letícia, arrasando, já me deu gabarito. Léo, dá uma olhadinha só no se vai ser só na segunda palavra. Gabriel acertou. Não, na verdade, calma aí. O Gabriel acertou. Gabriel, calma aí, tem 2, né? Eu errei? Gabriel Domingos acertou. Obrigado, meu Deus. Gabriel Domingo, Rafael Miguel acertou. Eu errei. Souza. Eu Leonardo acertou. Long acertou, Leonardo Long. Brenda acertou, Gabriel Domingos acertou. Só o Leonardo Long, ele mudou, né, Léo? Tu tinha posto... Entendi. Não vale não, hein? Não tem problema não. Não, eu entendi. Ian, dá uma olhadinha aí. Ninguém deu o meu, cara. Licença, Ô, posso tirar Caio, calma aí só um minuto. Deixa eu ver só o do Caio, porque ele tá surtando aqui. Caio, tá certo, Caio. Ah, Vai ser o Jesus. primeiro, tadinho. Fala, Rafael, fale. Eu não sei se a professora já falou, mas você vai falar sobre formação de um produto menos ionizado? Quando a gente for falar lá na parte de dissociação mesmo, tá? Sim, é porque isso aí eu tenho muita dúvida mesmo. Eu tava tentando estudar, não conseguia. Obrigado, tá, Calma professor? que a gente vai ver, tá? Essa parte é lá quando a gente estuda KPS, né? Produto de solubilidade, para ver quem é mais, quem é menos. Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui que o Alan vem com umas questões, né? O Alan vem com umas questões do IME aqui. Deixa eu ver. Esse Alan vai ser professor, tá correto. O Alan veio me perguntar da água régia, né? A água régia, ela serve porque ela ajuda na reatividade dos metais nobres, dos metais menos... Tá vendo, gente? Esse menino, ele é maravilhoso. Ele bota contexto histórico na química, ele vem com questão do IME, agora ele veio falando da água régia, que eu nem sabia que ele sabia disso. O nome disso é gênio, professora. É um gênio. Sim, um QI elevado. Não, o nome disso é terrorista biológico. Que isso, não, cara? terrorista biológico. Rapidinho, deixa eu responder. Alan, não é que eles são inertes. Se você colocar o ouro e a prata, se eu tenho um composto de prata, um cloreto de prata, que o cloro é reativo pra caramba, então eu consigo fazer cloreto de prata e nitrato de prata, suja a mão toda, mas a gente consegue fazer. Então, se eu tenho um cloreto de prata e eu quero colocar o ouro, não vai reagir porque entre os dois, a prata ela ainda é mais reativa. Agora, se eu tenho um ouro com alguma coisa e eu quero trocar ele pela prata, talvez a gente consiga. A gente trabalha em condições normais, temperatura e pressão, ali fica difícil, aí a gente dá uma mexida, né? Aquece. Quando a gente aquece, a gente aumenta um pouquinho a reatividade, a gente acelera, e aí a gente pode trabalhar com a água régia, mas eu não consigo afirmar para você que eles não reagem sem ela. Eles não são inertes. Inertes apenas gases nobres. Eles são de difícil reação na CNTP. Foi, Alan? Quando a gente diz que algo não reage, que ele é inerte, é muito pesado na química, tá? Significa que ele não vai reagir. E o próprio ouro que a gente usa, ele não é 100%, é uma mistura, é uma liga metálica. Então, aconteceu alguma coisa ali, tá? Todo mundo já fez? Nada. Vocês ficam, valeu, obrigada. Aqui, gente, o que eu tô vendo aqui na reação? O que eu tô vendo aqui? Eu tenho um reagente e esse reagente, ele está sofrendo uma decomposição. Então, o nome disso é o quê? É análise. Pode ser total ou parcial. Eu tenho que analisar os produtos. É uma substância composta. Eu nem olho o outro. Se o primeiro é uma substância composta, análise parcial. É de eco, né? Vocês que gostam desse negócio aí, é de eco. Número 2, letra E. Bora continuando. Bora. 1 minuto. Vai, não vou nem tirar. Eu tô aqui com a minha tabela.
Vou botar mais água. Gente, que eu bebo de água sexta-feira, vocês não têm noção. Vai lá. Número 3. Manda no privado quem quiser. 1 minuto. Dá para fazer. Que isso, Rafael e Caio, Camila. Só nerds. Rafael Miguel, dá uma olhadinha aí. Volto lá, Brenda, volto lá, fica tranquila. Léo, tá certo. Professora, Oi. mas aquela questão de que parecia uma questão de isomeria nas duas questões pareciam de isomeria na prova das PCX, eram de isomeria mesmo ou não? Me manda ela, foi do ano passado? Foi. Então, eu não olhei. Em 2018, que foi o último ano que eu trabalhei com vocês, até lá não tinha. Só que o militar, ele muda, né? Esse ano a EAM botou funções inorgânicas de novo. Então, até 2018, não tinha isomeria. Tanto que eu dei isomeria na turma especial e aí depois a gente viu que não caía. Mas me manda, faz esse favor, Não, já que eu tô todo lá mundo no pediu grupo, recurso, mas eles não deram recurso. me manda a prova, ou então pelo menos a questão, que eu dou uma olhada. Faz Dá igual, pra tirar. cara. Manda a questão que eu te respondo, tá? Pode Vou mandar. mandar no WhatsApp. Manda sim, manda sim. Cadê a Agatha, hein? A Agatha tá quieta, não me deu uma resposta ainda. Agatha, você tá aqui que eu tô te vendo. Cadê a resposta que eu quero ver? Ó, o Ian e a Brenda e o Alan, todos eles responderam igual, tá? Bora pro gabarito para fazer mais. Ô, professora, eu mandei aí. Ai, perdão. Gabriel, tá Eu certo, também. Gabriel, tá Ela nos certo. ignora, velho. Ela nos ignora, tá Rafael vendo? Miguel, Gabriel Domingos, desculpa, Gabriel. Tá certo. Você não sabe a agonia que eu tava aqui, pô. Ai, perdão. No Dia dos Namorados eu vim com aqui atrás, né? Aquele coraçãozinho. O Gabriel foi lá, tirou print, postou. Achei tão fofinho. Passamos o dia 12 todos nós juntos, né, meus amigos? Bora lá. Aqui, eu tenho. Não, Alan, semana que vem. Semana que vem a gente vai ver balanceamento e a gente vai introduzir essa parte de cálculos estequiométricos, tá? Eu já posso te dar nas próximas. Semana que vem a gente vai ver cálculos estequiométricos e balanceamento. Aí na próxima a gente vai ver estequiometria e depois de pode me mandar dúvida. E depois de estequiometria a gente vai partir para, depois desse início de cálculo, a gente parte para termo e cinética. Termocinética e equilíbrio. Então quem quiser ir dando uma olhadinha, já aproveita, tá? Pode me mandar dúvida, Lô. Aqui. Professora, Oi. eu sei que não tem nada a ver, mas isso tem a ver com química mesmo? Com química, com física? Tem. Tem uma parte Termocinética, mano, deve ser maneiro. Tem termoquímica. É igual a questão dali dos gases, né? PVT, Pavotol, PVN, RT, é química ou física. Exatamente. É físico-química, na verdade, que a gente chama. Né? São as duas. Os gases perfeitos, os gases ideais, sim. É a parte de... Acelera a reação também com a temperatura? É igual... Oi? Acelera a reação com aumento de temperatura também? Isso também. São fatores que vão acelerar a velocidade. São 5. Aumento de temperatura, catalisador, superfície de contato. A gente pensa na biologia, não entende... vocês não têm, né? Mas, enfim, a química, a biologia e a física, a gente junta assim, ó. É muito bom, é muito bom. Para quem tem afinidade nas outras, pega de letra. A física 2, quando a gente vê o início da matéria, né, uma substância pura, ela muda o estado físico e não muda a temperatura. Quando ela muda a temperatura, ela não muda o estado físico. Por quê? Porque em um lado eu mexo o calor latente, Q igual a ml, no outro eu mexo o calor sensível, que é mc delta teta. Então, a física está aí, né? Calor sensível e calor latente. A gente brinca muito, a física e a química, elas estão interligadas e eu acredito que vocês já tenham visto essa parte de física, tá? Mas vamos lá. Eu tenho zinco e ele tá sozinho. Tá vendo aqui? O sulfato estava com cobre, depois o sulfato apareceu com zinco. Houve um deslocamento. O meu bizu é, sempre que eu tiver uma substância simples aqui e uma substância simples aqui, meu amor, vai ser uma reação de deslocamento ou simples troca.
O sulfato largou o cobre e foi para o zinco. Gabarito, letra E. Próxima. Vai lá. Mole, questão fácil. Camila maravilhosa. Tá certa. Rafael, tá certo. Gente, vocês são muito bons. Que isso? Caio, perfeito. Léo, Qual tá Rafael? certo. Rafael Souza. Bom. Foi só você que mandou, Rafa, não teve outro, não. O É porque tem o ainda Rafael Miguel não aqui mandou. também. Sim, é. Ágata. Cadê a Brenda? Brendinha. Lucas, perfeito. Tá certo. Gabriel Domingos, certo. Gente, vocês são muito bons, cara. Que isso, seus nerds. Ian, perfeito. Alan, cadê você? Tá certo, Alan, arrasou. Brenda, cadê Letícia? Parece até que eu conheço vocês pessoalmente, né? Se passar por mim na rua, eu não sei quem é. Ah, porque eu nunca vi. Rafael Miguel, tá? Não, Rafael Miguel, dá uma olhada aí. Quase que eu falei tá certo. Vai lá, Brendinha. Ele quer decomposição, né? A gente tem que lembrar que decomposição eu sempre vou ter um fazer, gente, porque eu não aguento ficar parada, me dá agonia. Reação de decomposição. Reação de decomposição, eu sempre vou ter um reagente e esse único reagente ele vai se decompor em 2 ou mais produtos. Se a gente olhar da 1 até a 4, todas elas têm mais de um reagente. Como eu não sou quem fez essa questão, eu simplesmente quero que vocês olhem da 1 a 4, rápido, não precisa escrever porque eu vou falar, e pensem qual é o tipo de reação da 1, da 2, da 3, da 4. Vai lá. Só isso. Coisa pouca. Ah, a Manda no primeira... privado? Quem quiser mandar, pode mandar, mas se quiser só pensar, porque eu vou vir explicando, não tem problema. Quem quiser mandar no privado, põe lá. 1, nananã, 2, nananã, não tem problema não. Não precisa dizer se é parcial ou total, não, tá? Pra gente não perder tempo. É só para saber que vocês estão sabendo, né? É só para eu perceber e ter esse feedback se vocês estão compreendendo, de fato, cada reação. Qual é? E para de ficar tirando foto da professora e ficar fazendo meme, tá? Figurinha, quando a professora fica fazendo umas caras estranhas no Zoom. Porque vocês são demais. Vocês são demais. Essas figurinhas aí. Semana passada, alguém foi um de vocês, né? Que mandou uma figurinha. Gente, parecia que eu tava morrendo. Vai lá. Peço desculpas, eu não sabia que ia afetar. Perdão. Já se acusa. Ninguém mandou ainda, hein? Bora lá. Desculpa, professor, pode... Isso, Rafa. Calma aí, Pode... deixa eu ver o do Rafael. Rafael, perfeito. Bom. Caio, perfeito. Todas estão certas. Bom, caraca. Léo, Long, a 3, Gostoso. você só tinha que dizer a outra coisa, né? É simples ou dupla? Mas tá certo, tá. eu entendi. Vocês estão demais. Que isso, Alan? Perfeito. Long, perfeito. Gente, a Brenda é a nerd da química, né? Tá perfeito, princesa. Camila, eu pedi para eles fazerem, cada um no caderno ou aqui no chat, cada uma. Qual é o nome de reação, da reação de cada uma. Agora eu vou corrigir, porque a maioria já fez, para a gente não perder tanto tempo. E eu tô vendo que a galera tá indo.
tá? E a Erika deixou a gente passar uns minutinhos. Não é hoje nosso viradão, né? Toda semana eles ficam, viradão, viradão. Hoje não, mas vamos cair dentro. Então aqui. O fato da senhora falar que não é hoje significa que vai ter? Significa que talvez um dia teremos. Bom saber, bom saber. Ai, Léo, obrigada, cara. Eu fico muito feliz com essas mensagens. Obrigada, obrigada. Eu sou boa, mas vocês estão aqui comigo aprendendo, então todo mundo aqui é bom, tá? Não só eu. O fato de vocês estarem aqui numa sexta-feira, 8 horas da noite, significa que vocês também estão correndo atrás. Então todo mundo é maravilhoso. Obrigada, Brenda. Obrigada pelo elogio da aula. Sextou. Oi? Sextou. Sextou, eu tô sextando lindamente aqui, porque tá no privado. Mas se vocês vissem as mensagens que eu estou recebendo, eu estou apaixonada. Bora lá, gente. Então aqui, o zinco, ele tá sozinho, né? O zinco, ele está sozinho e aqui o zinco, ele tá acompanhado. O que aconteceu? Um deslocamento. O zinco veio aqui e roubou o cloro, tá certo, Ian? E roubou o cloro do hidrogênio. E o hidrogênio ficou solitário. É uma reação de deslocamento. Próxima. Eu tenho 2 reagentes formando apenas um produto. É uma reação de adição. Síntese ou adição. Aqui também, ó. 2 reagentes formando um produto. Reação de adição. Camila, tá certo, tá? Perfeito. Eu tô corrigindo, mas eu tô vendo o que a galera tá escrevendo. E para fechar, aqui eu tenho 2 substâncias compostas formando 2 substâncias compostas. Já me diz que é uma dupla troca. Mas vamos ver o porquê. A prata estava com nitrato. Aí, ô Alan, a gente estava falando da prata, né? Eu falei que o nitrato de prata suja a mão, nitrato e o cloreto, é exatamente os 2 que eu falei. Então, aqui, a prata ela estava com nitrato, só que ela trocou o nitrato pelo cloreto. Tudo bem? Por que a prata trocou o nitrato pelo cloreto? Porque o cloreto é mais reativo. E eu vou responder a dúvida da Brenda, tá? Teoricamente, o mais reativo de um lado, na verdade, o menos reativo de um lado vai buscar o mais reativo do outro para ter um equilíbrio. O sódio, ele é extremamente reativo. Então, ele vai ficar com o nitrato que é menos reativo. Tudo bem? Eles buscam sempre o oposto. A Brenda veio me perguntar, né, no privado, exatamente isso. O porquê que um metal troca com o outro. Porque eles querem buscar um equilíbrio. A prata é pouquíssimo reativa, mas o sódio é muito. O cloro é muito reativo, mas o nitrato é pouco. Então, eles trocam para manter esse equilíbrio, tá? Que bom que você entendeu, princesa. Então, aqui está ocorrendo o quê? Uma dupla troca. Tá, meus amores? Já tinha feito a 4, isso aqui foi só para a gente dar essa ampliada. Eu quero que vocês façam essa aqui, que é a da SpaceX. Pode deixar, Caio, quando eu acabar aqui, eu dou uma olhada no WhatsApp, tá? O Alan também me mandou dúvida, eu dou uma olhada, não tem problema não. Aí, ó, essa da SpaceX. Mole, gente, mole, questão mole. Vai lá. Rafael, tá certo. O Rafael que já fez, deu para entender o porquê que é mole, né? Porque já mata na primeira. Ai, Exatamente. Foi mal, já dei até... Não, ali, deslocamento, pode ser análise. Não, mas já dá para eliminar. Gabriel, tá certo. Gabriel Domingos. Caio, tá Mas certo. ninguém disse. Que isso aí, vocês estão demais hoje. É porque sentiram minha falta semana passada, né? E hoje tá todo mundo caindo dentro do exercício. Senti. Léo, tá certo. O Rafael mandou um beijo que eu mandei pra vocês. Eu falei pro Rafa, manda um beijo pros meus nenéns. Ele mandou. Do jeito dele, ele mandou. Do jeito dele, né? Vai, mais ninguém? Posso corrigir? Isso, Brenda! Maravilhosa! Tá certo, princesa. Alan, tá certo. Oi, meu amor. A gente ficou metade da aula falando sobre cachaça 99% álcool. Obrigada, Rafa. O Rafael contou que ele não bebe, né? Mas ele tem um irmão gêmeo que bebe tudo. E aí, se você encontrar alguém bebendo na rua, não é ele, é o irmão. Então, não cumprimente. Caraca, o Rafael tem um irmão gêmeo?
Mentira, Você. garoto! O Gabriel. Não, mas eu Tinha que tenho ser mesmo. Rafael, velho. Mas eu tenho uma irmã gêmea, mas não irmão. Não, tô falando do Saavedra. O Saavedra tem irmão gêmeo? Ah, tá. Amor, a Rafaela. não. Caraca, essa vida tem irmão gêmeo. Ah, o Gabriel. Que bom, Gabriel. Que bom, tá vendo? Depois me agradece. Gente, bora. A maioria já fez. Não consigo ficar parada essa hora. Já é a quinta aula do dia, então eu já tô aqui, ó. Bora lá. Gente, esta sexo foi maravilhosa. Na primeira a gente mata. Olha só, eu tenho duas substâncias compostas formando duas substâncias compostas. O cálcio do primeiro foi lá para o segundo. O alumínio do segundo veio para o primeiro. Ocorreu uma troca-troca, uma dupla troca. Gabarito, letra B. Mas olhando aqui, ó, aqui eu tenho dois reagentes formando um produto. Eu tenho o quê? Eu tenho uma reação de síntese total, porque todos os reagentes são substâncias simples. Aqui eu tenho uma substância simples virando composta e uma composta virando simples. Eu tenho uma simples troca ou deslocamento e no final, olha essa decomposição aqui, imensa, tá? É uma reação de análise ou decomposição. Então, gabarito B de bravo, como vocês mesmos falam, né? B de bravo. B de beta. Deixa eu ver mais alguma aqui. Essa aqui, essa é melhor. Vai, essa daí. Ele quer, respectivamente, uma de síntese, depois uma de análise, uma de simples troca e uma de dupla troca. Que aí depois dessa eu vou falar mais um pouquinho, rapidinho, e aí a gente mata as duas últimas da SpaceX e uma do Enem. Vai lá. Alan, você já fez? Não. Que isso, gente? Vocês estão com gabarito? É a primeira, professora. Já olha a primeira já e nem olha o resto. Né? Concordo. Cara, é muita violência, cara. Não vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Pra que isso? Vem tranquilo, pô. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não vem afobado assim não, vem tranquilo. Vamos lá. A galera já botou aqui, né? Todo mundo. Vamos lá, gente. Primeiro, ele quer uma reação de síntese. Lembra que reação de síntese é a mesma coisa do que o quê? Adição. Então, qual é a única alternativa em que eu tenho dois reagentes formando um produto? Todo mundo acertou. Letra C. Isso aí. C de certo. A última reação é a da amônia, aquela que a gente falou, o Alan. Essa mesmo. Essa questão mesmo das bombas, né? Isso aí, perfeito. Da amônia. Porque, na verdade, eles faziam a amônia para, a partir da amônia, fazer o ácido nítrico, para do ácido nítrico com mais amônia fazer o nitrato, né? O nitrato de amônio, que é um explosivo. Mas calma, depois eu falo sobre isso, mas é basicamente isso aí, tá? Não vou entrar nesse detalhe da história não, até porque a Érica está moderando. Deus me livre de discutir história com vocês perto da Érica, não posso. Bora. Professora. Oi. Esse cara aí, cara, esse Alan, ele vai desenvolver a super bomba atômica, agora vai explodir a Terra 3 vezes. Foi isso que eu acabei de comentar. O cara tá querendo fazer uma bomba já. Ele vem só tirar Vai superar a bomba de hidrogênio. Gente, bora lá, tá? Para fechar. Reação redox. Professora, ele pede reação redox? Não. Mas eu venho trazendo a reação redox porque na semana que vem, para fazer balanceamento, vão existir reações que a gente só consegue balancear depois de ajustar as cargas, tá? Vamos supor que o cara perde 2 elétrons, o outro ganha 5, tá certo? Não, porque o número de elétrons que um perde tem que ser igual ao número de elétrons que o outro ganha. Então, primeiro a gente tem que balancear os elétrons para depois trabalhar a reação, tudo bem? Então, é por isso que eu vou falar um pouquinho da reação redox hoje
E também coloquei uma coisa linda, que numa aula de dúvidas, né, que foi naquela aula depois do... Acho que da primeira aula que vocês tiveram a primeira reunião, que a Erika estava até comentando com o Sérgio, né? A Brenda, não sei se foi a Brenda ou se foi a Letícia, alguém me perguntou a diferença de dissociação e ionização. Eu falei rapidamente, mas disse que voltaria porque faz parte de reações. Então vamos lá. Reação redox. A reação de simples troca é uma reação redox, tá? A reação redox, de fato, vai ocorrer uma oxirredução durante a minha reação. Lembrando que oxidar significa perder elétrons, logo o NOx aumenta. Porque se eu estou perdendo elétrons, eu estou ficando positivo, meu NOx está aumentando. E reduzir significa ganhar elétrons. Então, se eu estou ganhando elétrons, eu estou ficando negativo e o meu NOx está diminuindo. A grosso modo, tem a brincadeira do rimar. Se o NOx aumentou, oxidou. Se o NOx diminuiu, reduziu. Lembrando que o agente oxidante é o cara que reduz, porque ele está forçando o outro a oxidar. O agente redutor é o cara que oxida, porque ele está forçando o outro cara a reduzir, tá? Então, olhando aqui, esse cara, tá vendo? Eu tenho 3 reagentes e 2 produtos. Não é uma dupla troca, não é uma reação de síntese, não é uma reação de decomposição e não é uma simples troca. Então, é uma reação redox, tá? O fósforo, ele tem NOx zero, porque toda substância simples, voltando a 5 aulas atrás, toda substância simples, ela tem NOx zero. No produto, a gente sempre tem que comparar o reagente com o produto. No produto, ele vai ter NOx mais 5. Então, de 0 para mais 5, aumentou. Ele perdeu 5 elétrons. Então, ele oxidou. O nitrogênio aqui é mais 5. Se a gente olhar lá no NO, ele é mais 2. Então, de mais 5 para mais 2, o NOx dele diminuiu. Significa que ele ganhou elétrons e ele reduziu. Então, eu tenho uma espécie recebendo elétrons, reduzindo, e uma espécie perdendo elétrons, oxidando. Isso é uma reação redox, que além de trocar entre eles elementos químicos, eles trocam elétrons, tá? Dissociação iônica e ionização, falei há um tempo atrás, mas eu vou voltar, porque tem uma questãozinha sobre isso. Lembrando que ionizar é formar íons, tá? Dissociação iônica. Falei para vocês, quando a gente estudou base, que a base faz dissociação iônica. O sal faz dissociação iônica. O ácido ioniza e o óxido depende se ele é metálico, né? Se ele é covalente ou iônico. Então, uma dissociação iônica é um composto iônico, ok? É um composto iônico que quando eu jogar ele na água, ele vai se separar, se dissociar. Ocorreu uma dissociação dos íons que já existem. Diferente da ionização. Ionização é um composto covalente. Lembra que o hidrogênio ligado a um ametal sempre faz uma ligação covalente? Então, a ionização é um composto covalente que virou íon. Então, ele ionizou, formou íons. Então, ionizar, ele é covalente e fica íon. Dissociar, ele já é iônico, só separou, tá? Essa é a diferença entre dissociação e ionização. Se eu tenho um composto iônico e joguei ele na água, ele dissociou. Se eu tenho um composto covalente, joguei ele na água, ele ionizou. Faz sentido, né, Camila? Faz sentido. Que bom que faz sentido, né, gente? E para fechar, isso é só para a gente entrar nas próximas aulas, tá? As classificações das reações químicas. Elas podem ser classificadas quanto ao calor ou quanto à reversibilidade. Endo significa dentro, endotélio. Eu falo de biologia, desculpa. Endo significa dentro, tudo bem? Térmica vem de calor. Então, uma reação endotérmica é uma reação que absorve calor. O calor está no reagente, ela puxa calor. Quando a gente faz no laboratório, né? Você faz uma reação endotérmica, a vidraria que você está trabalhando, ela fica gelada, porque está puxando o calor do meio para a reação. É legal, tá? E exotérmica, fora. Térmica, calor. Ele está jogando o calor para fora. A gente vai ver isso interno o tempo inteiro. Então, ele está liberando o calor. Tem reações que são tão exotérmicas que eu usando química prática, né? Fazer um barulho, caiu. A gente usa isso aqui, ó. Não dá pra ver porque eu tô com esse negócio, né? Tem uma reação tão exotérmica
Calma aí que eu vou botar assim. Pronto. Tá vendo agora? Que a gente usa isso aqui, uma bacia, enche de gelo, tem uns freezers assim nos laboratórios, lá na UFRJ, então tem uns freezer grandões. Tu vai lá, pega gelo, e aí você pega química. Tá cheio de gelo, você pega sua vidraria, bota assim, cheio de gelo embaixo e faz a reação aqui. Pra quê? Porque fica tão quente que a gente não consegue segurar. Então a gente bota em banho de gelo para não aquecer tanto, de tanto calor que ela libera, tá? Acabei de destruir aqui o lugar, mas vocês entenderam, então tá tudo certo. Uma reação, vou voltar para minha tabela. Uma reação exotérmica, ela libera calor. Ah, tava vendo não, Camila? Vocês viram ou só eu que fiquei igual uma maluca fazendo isso? Eu vi. Eu vi, professora. Eu vi, professora. Equipamentos químicos avançados, Caio, óbvio. Gente, em laboratório a gente usa esses negócios, tá? Então, uma reação exotérmica, ela vai liberar calor, e aí, dependendo de quanto calor ela libera, a gente precisa desse artifício. Para fechar, que tem mais exercício, são 8h27, vai até 8h40, que a Erika deixou. Mal sabe ela que às vezes a gente vai até as 9, né? Mas a reversibilidade. E a gente vai ter uma aula, duas, que é a aula de velocidade de reações e a aula de equilíbrio químico, que eu sou apaixonada. Que essa é maneira. Maneira demais. É uma das matérias que eu sou mais louca na face da Terra. Oi. Quando você é ação ácida, ela também trabalha como se fosse endotérmica? Uma Porque, tipo, reação libera calor, libera? É uma reação. É uma reação que libera calor, tá? Libera de verdade. E eu queria que vocês pesquisassem se eu estou fazendo uma reação que eu tenho que botar ácido e água, eu jogo o ácido em cima da água ou eu jogo a água em cima do ácido? Existe uma história sobre isso. Procura que eu quero a resposta. Mas vamos lá. Quanto à reversibilidade. O meu processo ele pode ser irreversível ou reversível. Vai ter uma aula só sobre isso. Por enquanto, eu só quero que vocês analisem a seta. Tá? Processo irreversível só acontece... o que, Caio? Processo irreversível. O Alan já? O Alan já botou a resposta. O forte fica embaixo. Porque senão corre o risco de vir na sua cara, né? E aí dá um problema. Mas o Alan acaba com a brincadeira. Ele quer responder antes de vocês. Bora lá, eu nem tinha visto. Então aqui, um processo irreversível, eu tenho apenas um sentido. Todo o sulfeto de cobre reagindo com oxigênio vai formar cobre metálico e óxido de enxofre. É apenas uma setinha. Ao contrário das reações reversíveis. Gente, é horrível trabalhar com isso. A amônia faz isso. Foi uma dúvida que o Alan veio tirar comigo. Né? Dá para ver, né? Que ele tira a dúvida da inteira. Maravilhoso, com áudios dele contando a história da química, que eu acho maravilhoso. Então, aqui. E agora o Long me mandou, né? Ou foi o Caio? Um dos dois me mandou também questões. Então, tá ótimo. Então, o que está acontecendo? Uma reação reversível, aqui, eu tenho esse cara, N2O4. Ele começa a formar NO2. Chega uma hora que o NO2, ele começa a voltar, tá? O N2O4 é laranja e o N são dois gasosos. Esse G significa gasoso, tá? É o estado físico. Então, aqui, ele é laranja. E o N2O4, ele é transparente e o NO2 é laranja. Ou eu esqueci. Eu sei que um é laranja e um é transparente. Depois eu tenho que olhar. Então, ele vai começando a ficar transparente. Tá reagindo. Daqui a pouco, ele volta a ficar laranja. Por quê? Ele começa a reagir, daqui a pouco ele volta. É uma reação reversível. Ela vai e volta. A fabricação de amônia faz isso. Né? Por isso que é complicado fazer amônia. Porque ele vai e volta. E a gente vai estudar maneiras para aumentar o rendimento no equilíbrio. O que vai afetar o equilíbrio? A gente nunca vai ter 100%, a gente vai ter um equilíbrio entre reagente e produto. A aula de equilíbrio químico, que eu sou louca, é exatamente isso. A gente estuda os fatores que influenciam e como que a gente trabalha para ter o máximo do que a gente quer. Tá? Então, aqui, quando é um sentido direto, o sentido que a gente conhece, a reação da esquerda para a direita, a gente chama de sentido direto. A reação inversa é a reação da direita para a esquerda, NO2 formando N2O4, tá? Então, a minha reação, a gente vai falar disso, mas a minha reação ela pode ser irreversível ou reversível.
tá? É basicamente isso. Eu quero que vocês façam de início a questão do Enem, rapidamente, tá pequenininho, mas quem tá no celular consegue ampliar. É uma questão bem chatinha, né? Resumindo, para a gente não perder tempo. Resumindo, eu vou resumir para vocês, mas é só depois eu não salvar isso, tá? Olha o que eu vou fazer, gente, pelo amor de Deus. Pronto. Ele quer primeiro a ionização, depois ele quer uma dissociação iônica, depois ele quer a formação de um ácido e depois liberação de gás. Bota no privado, que eu só vou aqui 1 minuto, tá? Porque eu preciso beber muita água, já volto. Tá. Ionização. Ionização tá certo. Dissociação. Não, Lelê. Tô aqui. A galera tá... Zanon acertou. Só o Zanon. Zanon continua sendo o único. Bora, meu povo. Depois dessa, eu vou botar 1 ou 2 da SpaceX aqui. Duas. Vou botar 2 da SpaceX pra gente fechar, tá? A Erika não vai me matar. Camila, perfeita. Acertou. Parece que eu tô com anemia, né? Brenda, dá uma olhadinha aí. Brenda chegou perto, Brenda. Perto. Brenda e Caio. Só para a gente ver aqui, liberação de gás. O único gás aqui que eu consigo analisar é o gás carbônico, né? Gabriel, tá certo. Gás carbônico. Então, eu vou saber que a liberação de gás, que é a última, é a 2. Lembra que eu ensinei a vocês? A gente sempre faz isso. Ó, eu já aumentei a minha chance de acerto. Era de 20%, aumentou para 33,3%. Só vendo essa. A terceira é a formação de um ácido. Onde eu estou formando um ácido aqui? Tem algum ácido no primeiro? Tem ácido no segundo. Olha aqui o ácido. H2CO3. Ácido carbônico. Mas tem que ser assim, Camila. Léo, tá certo, tá? Tem que ser assim, Camila, porque a gente vai eliminando. Tá? A gente tem que saber brincar com a banca. Então, ó, a 3. A gente fica entre a B e a E. Tá certo, Caio? Então, a diferença é a ionização e a dissociação. Eu esqueci a diferença entre os dois. Aqui, ó. Isso aqui é um ácido. Um ácido é um composto covalente. Virou íon. Então, um composto covalente que virou íon, ele ionizou. Por que que o primeiro é uma dissociação? Porque o sódio é um metal. Isso aqui é um ametal. Então, ele já era um metal, ele já era um íon e ele permaneceu um íon. Composto iônico. Ele dissociou, tá? Então, o gabarito, eu botei de sacanagem essa questão. O gabarito dessa alternativa é a letra E, mas voltando para o ramo de vocês, para a área de vocês, tá? Isso aqui é Enem, então, mas é bom fazer questão de tudo, mas para vocês... Questão gostosa. Essa daí, vai lá, SpaceX. Professora. Oi, amor. Naquela questão, eu fiz ao contrário, eu comecei do primeiro pro último. Aí eu tirei e a eco. Isso! Eu confundi. Não, entendi, você fez o contrário. Você acertou e ao invés de ficar entre as duas, você eliminou as duas. Então, é o cansaço, aceita. Quero essa próxima aí, hein? Nem eu fiz, vamos lá. É a ordem de reatividade que ele quer. Eita, Letícia rápida. Deixa eu ver, Lelê.
Oi, Brenda, vou mandar agora. Ninguém manda a resposta, não. Ninguém manda a resposta, não. Por favor. Manda não, meus amores. Só vou enviar aqui. E aí, vamos fazer... Já pode mandar a resposta. Fazer aquela ligação covalente, tá? Compartilhar com um colega. Vamos compartilhar com um coleguinha. Quem tá no celular... Ó, quem tá no... Long passa tudo, né? O Long faz isso perfeito. Caio e Letícia, tá certo. Tá? Tá certa a resposta de vocês. Tá certo. Caio e Letícia. Tá certíssimo. Tá certo, Ian. Sim, sim. Obrigada. Sim, Lucas. Tá certo. Vamos fazer? Deixa eu fazer para a gente ir para mais uma, antes de acabar. Vamos lá. Então, olha só. Ele quer saber em ordem decrescente. Ele quer do mais reativo para o menos. Gente, a gente sabe que a prata, ele é nobre. Então, a prata vai ser o menos reativo. Mas se eu não sei, o que a gente está vendo aqui? Eu tenho ferro e prata. Não ocorreu a reação. Então, o ferro ele é mais reativo. O sulfato quis permanecer com o ferro. Então, Professora, como assim prata é nobre? Nobre, é um metal nobre, é um metal que não reage. Ouro, prata, mercúrio, tá? Depois eu vou voltar. Ah, tá. É porque a senhora falou nobre, eu já estava pensando em gás nobre. Aí eu, pô, como assim? Não. Mas realmente, o termo nobre é justamente porque ele é pouco reativo, tá? Mas tá certa a sua Obrigado, interpretação. professora. Nada? Então, aqui, o ferro, ele é mais reativo do que a prata. Então, aqui, ó, o ferro mais do que a prata mais do que o ferro, não. Ó, o ferro tá aqui, mais do que a prata, aqui não e aqui não. Eu já fico entre A e a C. Aumentei minha chance em 50%. Ó, ele te afirma, né? Ele bota aqui só para reafirmar para você que se eu tenho prata, o cara troca prata pelo ferro. Então, o ferro é mais reativo. Então, ferro, depois prata. Agora, a gente tem que ver entre o ferro e o alumínio. Aqui, ó, um composto de ferro e alumínio. Reagiu. Ó, o cara trocou o ferro pelo alumínio. Então, significa o quê? Que o alumínio é mais reativo. Ó, o ferro tenta roubar do alumínio e não consegue. Então, quem é mais reativo de todos? Alumínio, porque conseguiu roubar do ferro, depois o ferro, que roubou da prata, e por último a prata, que não roubou de ninguém. Tudo bem? Só para fechar, que falta pouquíssimo para acabar, só para fechar, eu queria essa questão rápida. Vai lá, 2 minutos. Rápido, 1 minuto. Deixa eu ver o gabarito. Tá. Para a gente poder encerrar. Ninguém? Ainda? Eu tô fazendo ainda, professora. Caio. Caio acertou. Gabriel, tá certo. Lucas, tá certo. Tem que ir na inteligência, tem um detalhe. Inteligência. Ian, tá certo. Professora, nessa fila aí que eu já esqueci, o esquerdo é o mais reativo ou é o menos É só você reativo? ver o final, ó. Tá vendo? O F é maior do que o CL, então ele é mais reativo. Ah, beleza. Valeu, Tá? professor. Eu vou fazer o seguinte, falta 1 minutinho pra gente acabar. E a galera tá fazendo. Essa 7, tá certo, Rafa? Quem fez, fez. Quem não fez, faça. Eu respondi, professor. Eu respondi. Vê lá, professor, por favor. Quem respondeu? Léo? Não, Rafael Souza. Tá aí, Rafa, tá aí. Votou, Rafael. tá certo. Léo que tem que dar uma olhadinha, tá, Léo? Valeu, professor. Façam o seguinte, a 7, vocês vão ter os slides, e a mais legal de todas, a 9. Tá? A 7 e a 9, deu para ver, a gente tem bastante questões, né? Fizemos a 8,
a 11 da SpaceX, então a SpaceX ela vem cobrando esse tema mesmo, e é um tema legal de se trabalhar. Então, semana que vem eu venho fazendo às 7 a 9, e aí a gente estuda parte de balanceamento e entra na questão de cálculos químicos, tá? A Alan me manda a questão, Long ou Caio, nunca sei qual dos dois, me manda também. Eu mandei. Tá, então vou olhar daqui a pouco. Bom final de semana, estudem, tá? Relaxa, mas estudem. Termina essa sexta-feira dando aquela relaxada. Sexta-feira que vem eu tô aqui. Obrigada, meus amores, obrigada mesmo, tá? Por estarem todos aqui. Um excelente final de semana para vocês. Beijo para todo mundo. Érica, beijo, beijo. Já já a gente se